Graças e paz. Como foi dito aqui, eu estou retornando aí de 2 semanas de férias e de fato é muito bom voltar para casa, né? Hoje de manhã a gente falava sobre isso na escola bíblica. Nós gostamos de viajar, é gostoso passear, mas nada como voltar, né? Para casa, para o aconchego. E é assim que nós nos sentimos, né? Aqui junto com vocês. Eu gostaria de meditar aqui nesse início de ano. Nós temos falado a respeito de biografias, né, de pessoas da Bíblia, que a gente pode extrair lições, né, para a nossa vida, para o nosso recomeço, para o nosso começo, para os ciclos da nossa vida que se repetem. Então, para todos nós, o ano encerrou e o ano iniciou. E é interessante que nós costumamos pensar bastante nos começos e nos finais, não é verdade? Então, como a gente começa um ciclo da vida é muito importante, e como a gente termina esse ciclo também é importante a gente pensar. Mas eu gostaria de destacar que, para além do começo, para além de como um ciclo começa ou como um ciclo termina, o processo é importante também. Então, como começamos é importante, mas como a gente caminha neste processo é importante também, assim como o final dos ciclos. Então, inicia um ano, um novo ciclo se começa em nossa vida, a gente tem um monte de planos, né, perspectivas, para que o nosso ano comece bem e para que ele termine bem. E quando a gente vai pensar aí nas probabilidades, a gente pensa assim, existem apenas 4 possibilidades. A gente pode começar bem, terminar bem, a gente pode começar mal e terminar mal, a gente pode começar mal e terminar bem, ou a gente pode começar bem e terminar mal. Se a nossa vida fosse, né, mera probabilidade matemática. E talvez você pensou assim, bom, mas tem outras alternativas. Não é verdade, a gente pode começar bem, caminhar bem e terminar mal. E aí a gente vai ficar aqui meia hora falando das possibilidades. Mas o fato é que a Bíblia ela é um livro de sabedoria prática, não sei se você sabia. E talvez dos rituais, que a gente não... Crente, a gente não pensa assim nessa coisa de... quem aqui no final do ano deu 7 pulos lá, aqueles se vestiu de branco para dar sorte? A gente não tem essas práticas, a gente tem outros tipos, né, de mandingas, né? E uma delas, que eu gosto muito, é iniciar o ano lendo o livro de Provérbios. Então, janeiro, ler Provérbios é um livro muito bom, né, para a gente adquirir conhecimento. Mas mais do que isso, a Bíblia ela nos traz aqui ilustrações, biografias, das quais nós podemos aprender muito. E até com as pessoas que começaram errado, com as pessoas que caminharam errado, com as pessoas que terminaram errado, com as pessoas que começaram bem, com as pessoas que caminharam bem, com as pessoas que terminaram bem, porque a sabedoria ela tem a ver com isso, é você analisar as realidades e você tomar as melhores escolhas. Então, quando você é sábio, você consegue aprender com o erro dos outros. Então, por que a Bíblia não esconde as debilidades? Por que a Bíblia não esconde os problemas das pessoas? Por que a Bíblia fala sobre pessoas que erram? Porque é didático para nós. Nós podemos olhar para pessoas que erraram, podemos analisar o seu contexto, e a gente pode, então, não repetir esses erros. Uma vez que a gente sabe que determinados erros eles necessariamente chegam a determinadas consequências. E uma pessoa, um homem que eu acho muito interessante, eu acho que talvez a gente nem falou sobre ele, né, ainda, né, em alguns anos, né, mas é o Saul. Quem conhece o Saul?
Eu quero falar um pouquinho sobre o Saul. E Saul é um homem que a gente pode aprender nesse sentido. Saul foi um homem que começou bem, um homem que caminhou mal e que terminou pior ainda. E aí você pensa assim, mas por que então você não escolheu alguém que começou bem, caminhou bem e terminou bem? Não sei se existe esse exemplo, né? Mas enfim, novamente, reforço aqui. Saul foi um homem que começou bem e nos inícios nós geralmente empreendemos mais esforço. O problema é o processo. O processo ele é determinante para como a gente vai terminar algumas coisas, alguns ciclos, né? E então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E é o seguinte, a história desse homem a gente encontra lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 9. E a história do Saul é um breve relato que vai do capítulo 9 até o 31. Praticamente o livro inteiro de 1 Samuel se trata da biografia deste homem chamado Saul. E não leremos, né, todo esses textos. Mas eu quero destacar alguns textos, né, e destacar alguns insights, então esse é o meu objetivo. Quero ler algumas passagens da biografia deste homem e mostrar para vocês essa trajetória de alguém que começa bem, de alguém que caminha mal e de alguém que termina pior. E a gente vai aprender bastante com ele, né? E eu acredito que seremos muito abençoados. Então, eu peço para você abrir aí em Samuel, capítulo 9. E a gente tem aqui alguns visitantes, eu não sei se todos, né, que estão aqui já têm uma experiência religiosa, e eu gostaria então de contar brevemente a história para a gente chegar nesse homem chamado Saul, né, para vocês entenderem mais ou menos o contexto. Então, a história bíblica ela começa ali com a criação, mas quando a gente vai percebendo assim, o propósito de Deus, Deus separa um povo, Deus escolhe um povo. E esse povo, né, ele é oriundo de um homem chamado Abraão. Então, Deus chama um homem chamado Abraão, faz uma promessa para ele de que ele seria o pai, né, de muitas nações, né, e ele tem um filho chamado Isaac, que é o filho da promessa. Isaac é um personagem muito importante na história. Isaac, ele tem vai ter dois filhos, né, Esaú e Jacó. A gente conhece a história deles. Jacó, por sua vez, vai ter quantos filhos? Cadê a escola bíblica aí? Jacó tem 13 filhos, mais 12 homens, né? Tá bom? 12 filhos, homens, né? E dentre esses filhos, a gente tem aquele que se destaca mais, que é o José. José é aquele que é traído por seus irmãos, né? E ele vai parar lá no Egito, e ele se torna, então, uma espécie de governador do Egito, né? Ele traz o povo em tempos de fome, né? Ele consegue alimentar o povo, né? Trazer os recursos necessários para o povo. Mas José morre. E aí o povo, né, a nação israelita se torna escrava do Império Egípcio. Então, o povo se torna escravo, e aí Deus levanta um outro homem, um outro personagem chamado Moisés, né, que vai ser aquele libertador, que vai tirar o povo do Egito. Moisés é bem sucedido nesse empreendimento, Deus, por meio da vida dele, tira o povo do Egito, o povo vai para Canaã, Moisés não entra em Canaã, né, e a sua liderança é passada para um discípulo dele, chamado Josué. Né, Josué assume, então, como ali o capitão que vai conduzir essa entrada em Canaã, mas Josué também morre. E quando Josué morre, entra um novo estilo de liderança, que é por meio dos juízes, por meio
libertadores, né, por assim dizer. Então, de tempos em tempos, Deus vai levantando juízes, homens que representam, que lideram o povo. Alguns deles são conhecidos, talvez o mais conhecido deles é Sansão, né? Sansão é um juiz, é interessante a história dele. Mas o último juiz é um homem chamado Samuel, que também foi chamado lá na sua infância, né, quando criança, e Deus então chama Samuel. Samuel, ele é sacerdote, ele é profeta e ele é juiz de Israel. E então Samuel começa a ficar velho, começa a envelhecer, começa a chegar perto da morte ali também, e o povo gosta de Samuel. Samuel é muito bacana com o povo, representa bem, é um homem de Deus, é um servo de Deus, mas os filhos de Samuel, ao contrário deles, são corruptos. E o povo fica naquela, puxa, Samuel é um bom líder, mas ele está morrendo, e os filhos dele, pelo amor de Deus, né, não dá para deixar aqueles meninos governar, né? E aí o povo começa a pedir um rei. E o povo vai a Samuel e pede, então, nós queremos um rei, que se estabeleça um rei na nossa nação. E aí Samuel fica brabo, Samuel fica ofendido, né, porque ele pensa assim, bom, se o povo está pedindo um rei é porque eles estão me rejeitando. E vocês estão loucos? Vocês querem um rei igual às outras nações? Se vocês quiserem estabelecer um rei, ele vai cobrar imposto de vocês, ele vai pegar o filho de vocês para levar para a guerra, enfim, ele vai dominar vocês e tudo mais, é isso que vocês querem? E aí ele vai falar com Deus, e Deus acalma o coração de Samuel e diz para ele assim, Samuel, fica tranquilo, o povo não está rejeitando você, é a mim que eles estão rejeitando. Mas tudo bem, eles querem um rei, é isso que eles querem? Então a gente vai dar um rei para eles. No entanto, você vai falar para eles o seguinte, vocês querem um rei, igual às outras nações, vocês terão um rei. No entanto, não deixem de considerar, né, Deus como o soberano. Continuem servindo ao Senhor. Continuem priorizando a vontade do Senhor e vai dar tudo certo. E aí é estabelecido, então, a monarquia. E é aqui que Saul entra em cena. O Saul, ele se torna, então, né, de maneira histórica, o primeiro rei de Israel. Então, essa é a relevância deste homem que a gente está falando. No entanto, ele é o protótipo também de alguém que é chamado por Deus, recebe uma vocação, inicia um ciclo bem, caminha mal e encerra esse ciclo pior ainda. O versículo 1 e 2 de Samuel, capítulo 9, diz assim, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Vocês perceberam esses predicados aqui? Gente, esse homem aqui é diferenciado. Ele tem predicados, né, que o destacam dos demais. E eu não sei se é verdade isso, mas as nossas irmãs aqui podem dizer, veja bem, ele era bonito, muito bonito, ele era alto, é importante esses detalhes, não? E ele era rico. É um bom partido, não é? As casadas não respondem, por favor. Ele tem predicados que o tornam um homem extremamente impressionante. Então, Saul, ele é aquele camarada que não tem como não olhar para ele, não tem como não notá-lo. Ele tem a postura, ele tem tamanho, ele tem beleza, ele tem posses. Ele já é um rei nato, já, né? Todo mundo olha para ele e fala, se a gente vai falar de rei, de alguém que se destaca aqui, Saul. Imagine que você tem ali toda uma nação e do ombro para cima, então você enxerga o Saul em qualquer lugar, assim, né? Você olha, ele é aquele camarada de destaque. Mas eu já chamo a atenção aqui para um detalhe, para uma lição que a gente pode aprender aqui. Porque
aquilo que impressiona os homens não necessariamente impressiona Deus. E muitas vezes aquilo que impressiona Deus não impressiona os homens. A gente vê esses detalhes, né, no decorrer da narrativa bíblica. Um exemplo clássico é o próprio Davi, que vai ser o segundo rei, quando Deus manda Samuel ungir o próximo rei, e o Samuel está diante, né, dos filhos de Jessé, e ele vai no mesmo padrão: cadê o altão, cadê o bonitão, cadê aquele com o tórax, né, bem definido? E quando ele vê os filhos ali, tem o mais velho, ele fala: pronto, aqui ó o rei aqui, é esse aqui. E aí Deus fala: não é esse daí. E quem que é então? Aí chama lá o Davi, que está no meio do mato lá, cuidando das ovelhas. E vem aquele piazinho meio baixinho, né, frágil e tal. E Deus fala: é esse. E aí o Samuel deve ter pensado: você está de brincadeira, né? E aí o texto ele indica essa verdade. O homem vê diferente de Deus, o homem vê o exterior, mas Deus ele vê o coração, Deus vê lá dentro, Deus vê as motivações. E é por isso que a gente tem vários textos que indicam isso. Quando tem lá aquele pessoal ofertando, né, de maneira violenta, né, quantidades exorbitantes de dinheiro lá no templo, né, aqueles homens ricos e tal, entregando as suas ofertas, e os discípulos impressionados com a quantidade de dinheiro que certas pessoas davam, e de repente chega uma pobre viúva com uma única moedinha, e ela solta lá no gasofilácio, e essa mulher impressiona Jesus. Então, a forma de Deus ver as coisas é diferente da nossa. É por isso que, às vezes, a gente procura as coisas com o nosso olhar humano. A gente se impressiona com certos tipos de coisas, certos tipos de pessoas, mas não necessariamente aquilo que nos impressiona Deus também, porque Deus ele vê o coração. Mas voltando aqui, acontece a vocação de Saul, o chamado de Saul. Então, tem esse destaque aqui sobre quem é filho de quem, né, o Saul. Os predicados dele são apresentados, mas aí o texto vai seguir para nós, e ele vai falar que essa vocação, esse chamado de Saul se deu por meio de uma trama divina. Então Deus ele trama toda uma situação aqui que envolve até atos assim miraculosos, como por exemplo, todas as jumentas do pai de Saul some. Esquisito isso, né? Some, todas as jumentas somem. E aí o pai de Saul fala assim: poxa, onde é que foi parar as nossas jumentas, né? Sumiu. Faz o seguinte, pega um servo e vai atrás e vai procurar, né? Vai encontrar as nossas jumentas. O Saul então sai com o seu servo, ele vai procurar essas jumentas, não encontra as jumentas, né? Então aí a gente já vê Deus tramando as coisas, né? O segundo milagre que acontece é o Saul ele cansa de procurar, eles passam por várias cidades ali, e o Saul fala assim: olha, chega, não sumiu essas jumentas aí, vamos voltar embora. E aí o servo dele incentiva, né? E fala assim: não, Saul, vamos continuar procurando. Inclusive tem um homem lá, um profeta, um vidente, que ele pode revelar para a gente, ele pode falar aonde estão essas jumentas. E por que eu falei o segundo milagre? Porque, gente, Saul quer voltar embora, e ele tem um empregado que quer continuar trabalhando. É um milagre isso ou não é? O chefe está falando: vamos embora, chega de trabalhar, e o empregado está falando: não, vamos continuar trabalhando. É só Deus para fazer isso, né? E aí o Saul acata a sugestão, e ele fala: ok, vamos então, né, vamos procurar esse tal desse profeta aí. E eles vão, encontram lá algumas moças no poço, elas vão falar: ó, tem um homem lá mesmo, que é um vidente, né? Quando você vê vidente na Bíblia, não se assuste, tá? Os profetas eram conhecidos assim também. E é interessante que tem um terceiro milagre. O Saul, de fato, encontra Samuel. Só que Samuel já sabia, porque no dia anterior, Deus já havia falado com Samuel: ó, amanhã, nesse mesmo horário,
vai chegar aqui um rapaz, assim, assado, eles vão estar procurando as jumentas, e as jumentas estão ali. Então, Deus escondeu as jumentas num canto lá, e quando eles chegam, então, Samuel fala assim para eles: pode ficar tranquilo, Saul, eu já sabia que você viria, Deus já tinha me falado, e é o seguinte, você está procurando as jumentas, então está tudo certo, elas já foram encontradas, estão bem, passam bem, né? Estão ali. Mas é interessante porque essa é a vocação de Saul. E um parênteses aqui que a gente pode fazer é que, às vezes, nós precisamos perder algumas coisas para encontrar outras coisas melhores. Foi necessário que Saul perdesse as jumentas para ele encontrar o seu propósito, para ele ter esse encontro com Samuel. Aliás, Samuel vai falar para ele: olhe, você vai ser o rei. Ele ora, né, por Saul ali naquele momento, e o Saul ainda pensa: poxa, mas como eu vou ser rei, né? Minha família é pequena, minha família e tal. E ele fala: não, mas é isso mesmo, né? Você foi escolhido para ser o rei. E às vezes tem isso, nós lamentamos muito, às vezes, né, quando a gente perde alguma coisa. A gente não gosta de perder coisas. Mas perceba que o próprio Deus tramou para que algo fosse perdido. E no processo de procurar esse algo que foi perdido, foi encontrado algo melhor. Então, não se assuste se suas jumentas sumirem. Pode ser que isso seja uma trama divina para que você encontre também a sua vocação, o seu propósito, para que você encontre algo melhor. Mas vamos passar aqui para o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 6, do 6 ao 10, diz assim o texto, capítulo 10, a partir do 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto, e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos estes sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Gente, olha que início maravilhoso, olha que começo maravilhoso. O texto aqui evidencia um ponto crucial. Saul, ele é mudado por Deus. Vocês perceberam? O texto fala 2 vezes isso, né, que Deus mudou, transformou ele em outro homem. Isso também é muito importante para os nossos inícios, para a nossa vocação, porque para a gente realizar aquilo que Deus nos chamou para realizar, para que a gente cumpra a vontade de Deus nos ciclos que se iniciam em nossa vida, é extremamente importante a presença de Deus em nós. Deus muda a nossa vida, Deus muda o nosso coração, Deus nos transforma em novas pessoas, em novas criaturas. Existe mudança, o Evangelho é sobre transformação. Então, esse é um ponto importante, porque para a gente servir, para a gente liderar, para a gente conduzir a nossa vida, as áreas da nossa vida, nós também precisamos da presença de Deus, nós também precisamos de transformação, nós precisamos ser transformados em outra pessoa. E é isso que Deus faz, porque é assim que a gente começa bem. Não apenas perdendo coisas para descobrir coisas maiores, mas também entendendo que se faz necessário as mudanças do nosso coração. E aí Deus transforma o nosso coração, Deus transforma o nosso caráter, nossos pensamentos mudam, as nossas atitudes mudam, e as nossas realidades mudam também.
porque esse é o projeto de nós para Deus, né, de Deus para as nossas vidas. Versículo 24 a 27, também nós destacamos aqui, eles dizem assim: então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu um livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. E é bem interessante, assim, né, alguns detalhes que os textos mencionam, porque quando Deus nos vocaciona, quando Deus muda o nosso coração para que a gente consiga fazer de maneira apropriada a sua vontade em nossa vida, Deus não muda apenas o nosso coração, Deus muda o coração de pessoas que são atraídas para o nosso propósito também. Isso é muito interessante, porque essa é uma lei de Deus. A obra de Deus, ela não se faz de maneira solitária. Ela se faz em comunidade. Nós temos repetido isso porque isso é importante. É por isso que é muito importante você estar aqui. É por isso que mesmo quando você não tem vontade, esteja aqui. É assim que a vontade vai surgir. O propósito de Deus acontece de maneira coletiva também. Então, quando Deus chama alguém, quando Deus vocaciona alguém, Ele também atrai pessoas que vão seguir nessa mesma vocação, nesse mesmo chamado. O texto fala aqui que homens foram tocados pelo Senhor para seguirem, né, para caminharem com Saul, para estarem junto com Ele, né? Então, estar juntos, sermos atraídos para o mesmo propósito, é um sinal da presença de Deus, é um sinal de que a gente está começando bem. Estar juntos é um sinal de um bom início e de uma boa jornada. Mas, como nem tudo são flores, né, a gente vê aqui já de cara que existem pessoas que são tocadas por Deus para caminharem junto com Saul, que também recebem esse mesmo propósito, essa mesma vocação para fazer a mesma coisa. No entanto, o texto deixa evidente que também existem pessoas que se opõem. Na escola bíblica, né, a gente tem tido aulas aí sobre o livro de Atos dos Apóstolos, o início da igreja, e a gente tem visto que todo capítulo tem uma bênção, né, pessoas sendo agregadas, mas por outro lado sempre tem um grupo de pessoas fazendo oposição. Sempre tem aquelas pessoas que acreditam, sempre tem aquelas que desacreditam. Sempre tem aquelas que ajudam, sempre tem aquelas que atrapalham. Sempre tem aquelas que são instrumentos de bênção, mas tem aquelas que são instrumentos de empecilho. E não é diferente aqui, né? Alguns homens duvidam deste reinado de Saul, e eles falam: como que este homem, né, poderá nos liderar, poderá nos salvar? E desprezaram ele, não trouxeram presentes. Essa era uma prática comum, né? Então, quando você visitava um profeta, um sacerdote ou um rei, era comum você presenteá-lo, né, por causa da sua autoridade, né? Então você dava presentes. A gente falou sobre isso lá, Jesus sendo presenteado, né, pelos magos, exatamente por causa dessa característica. Ele tem autoridade, né, e a gente precisa demonstrar através dos presentes. E aí esses homens então duvidam e não presenteiam ele. A lição aqui que fica para a gente desta parte aqui da oposição é que nesse processo de caminhar bem, de começar bem, isso não elimina o fato de que coisas vão tentar nos atrasar, de que coisas vão tentar desviar, né, a nossa atenção, que nós seremos de alguma forma desacreditados, que de alguma forma a gente vai ter pessoas ali nos desencorajando, detratores, zombadores também estarão presentes.
Mas o conselho aqui, o versículo 27 diz, Saul se fez de surdo. E a lição aqui é a seguinte, se quisermos caminhar bem, nós precisamos aprender a quem nós devemos ouvir e a quem nós devemos ignorar. Saul foi rejeitado por alguns aqui. Mas sabe o que ele fez? Saul rejeitou a rejeição deles. E essa é uma habilidade que nós também podemos e devemos desenvolver. Rejeitar as rejeições. Optar em estar surdo para certos tipos de vozes, para certos tipos de fala. Quem você ouve é muito importante para definir se você vai caminhar bem, se você vai terminar bem também. Essa é uma lição importante. Bom, vamos para frente. Capítulo 11. E não se preocupe que eu não vou até o 31, tá? Já está acabando já. Capítulo 11, versos 1 a 3. Aquela famosa guerra contra os amonitas, né? E o texto diz, então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhe respondeu, farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Gente, que texto sinistro, né? O que acontece? O povo de Israel, ele encontra ali, né, uma nação grande, os amonitas, e aquela ideia de um convívio pacífico, né? Eles tentam fazer um acordo ali, a gente quer ter paz aí, então vamos ser amigos, né? Vamos ficar de boa, vamos fazer uma parceria. E a resposta que lhes foi dada, foi imposta uma condição. Ok, a gente pode ficar em paz, a gente pode deixar vocês de boa, sob a seguinte condição, nós vamos vazar os olhos direitos de todos vocês. E o objetivo está claro, que não é só vazar os olhos, mas é para trazer vergonha para Israel. Né, para que o povo de Deus ficasse envergonhado. Né? Imagine você ter ali homens sem a capacidade de enxergar direito. Né? Não servem para mais nada. Né? E essa proposta, né, foi, de certa forma, aceita, porque o mensageiro falou, vamos fazer o seguinte, essa é uma boa proposta, em troca da paz que nós precisamos, a gente faz essa aliança e se submete, talvez, a termos os nossos olhos vazados, sermos envergonhados. Mas vamos mandar a mensagem, né, para o povo, para ver se todo mundo concorda. E o texto discorre aqui, mas Saul vai ouvir essa história, ele vai ficar muito indignado. E ele vai falar, não, negativo, ninguém vai ter os olhos furados aqui, ninguém vai ter os olhos vazados, nós vamos guerrear com esse pessoal. E foi isso que aconteceu, eles vão para a guerra contra os amonitas e eles vencem sob a liderança de Saul. A lição aqui é bem clara, né, para a gente caminhar bem e terminar bem. Tome cuidado com quem você faz aliança. Algumas alianças, né, usando o português bem claro, podem furar seus olhos. Algumas parcerias, elas podem te trazer vergonha. Então é muito importante, se você quer começar bem, caminhar bem, terminar bem, veja bem com quem você faz aliança. Veja bem com quem você estabelece parcerias. Analise bem os termos, né, para que você não seja prejudicado. Isso tem a ver com a sabedoria. Né? Seguindo ali o versículo 5 e 6 do capítulo 11, né, já comentei aqui, ali o versículo 5 e 6 diz que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou, o que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes.
E olha que interessante o 6. O Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Então é aquela indignação santa, né? Saul percebeu, ele foi possuído, né? É uma palavra forte, mas é exatamente essa, né? O Espírito do Senhor possuiu Saul, e Saul conseguiu enxergar que aquela aliança era errada, que eles não deveriam fazer esse tipo de acordo com aquela nação ímpia, né? E aí, esse é um detalhe importante também, porque Deus muda o nosso coração, mas Ele não só muda e vai embora, Deus fica conosco, Ele nos ajuda por meio do Seu Espírito Santo a perceber, né? A gente às vezes tem dificuldade de ouvir o Senhor, a gente às vezes tem dificuldade de colocar a nossa vida em oração para tomar as decisões mais adequadas, e às vezes a gente faz alianças, né, que trazem depois a desgraça para a nossa vida, porque a gente deixou de ouvir o Senhor. Mas o Espírito do Senhor, Ele faz a gente perceber as coisas, né? Se indignar com as coisas certas, né? E a gente segue ali, já para a parte final, capítulo 11, os versos 12 a 15, né? Diz lá: então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Traze-os para aqui, para que os matemos. Então o povo está pedindo agora para aqueles que duvidaram, zombaram de Saul, depois dessa vitória de Saul sobre os amonitas, o povo fala: agora que eles estavam zombando de você, traz eles aqui que a gente quer matar eles agora. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul, seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Beleza, gente, aqui nós temos então esse início de ciclo na vida de Saul. Saul começou bem, né? O texto aqui encerra falando que ele se alegrou muito, terminou se alegrando, né, com vitórias e tudo mais. Mas o capítulo 12 vai falar ali sobre Samuel, né? Na verdade é um hiato aqui na biografia de Saul, fala sobre o Samuel deixando, né, então a sua posição ali o seu cargo, né, de profeta ali, de juiz e tal. E o capítulo 13 retorna ali a história do Saul. E dos versos 8 ao 14, que eu gostaria de tirar aqui para nós encerrarmos 3 lições rápidas do declínio de Saul. Então, lembra, né? Saul começou bem, caminhou mal e terminou pior. E agora a gente vem para essa parte do declínio de Saul. Capítulo 13, dos versos 8 ao 14, o texto diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu não me vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui a gente já começa a ver o declínio de Saul, né, alguns erros que ele cometeu, e novamente nós podemos ver os erros e aprender com eles, evitando-os, né? E o primeiro erro que eu percebo aqui, né, para quem quer caminhar bem, terminar bem, deve evitar, é porque o erro de Saul aqui foi
a busca por aprovação. Busca por aprovação. Buscar a aprovação dos homens em detrimento da aprovação de Deus vai fazer sempre você terminar mal. Por causa das pessoas, para agradar o povo, Saul tomou uma decisão totalmente equivocada. Qual foi a decisão dele? Para agradar vocês, eu vou desagradar a Deus. Esse é um erro que só pode terminar mal. E é interessante aqui que no versículo 12, né, Saul usa a expressão, as circunstâncias me forçaram a isso. Eu tive que fazer isso, sabe? Esse negócio de eu tive que fazer. E a gente sabe, né, que com os adultos é ruim quando a gente fala assim, né, você tem que fazer. Eu tenho que fazer, eu sou adulto já, né, eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, tem coisas que eu sei que tenho que fazer, não quero fazer, enfim, né, mas tem que fazer. O Samuel tinha combinado com ele, porque Saul não poderia oferecer o holocausto, porque Saul não é sacerdote. E aí, lá no começo, a gente leu esse texto, Samuel falou, você vai para Gilgal, vai esperar 7 dias, e eu vou chegar lá para oferecer o holocausto, né, para que o Senhor confirme o teu reinado. Esse era o combinado. E aí agora aqui, meio pressionado, meio diante, né, de uma situação em que ele tinha que mostrar que ele é o rei, que ele é o líder adequado, ele toma essa decisão de agradar as pessoas em detrimento de agradar a Deus. E a lógica aqui é a seguinte, ele fala, né, eu tive que fazer isso. As circunstâncias me forçaram, eu tive que fazer isso. E existe uma lógica aqui que a gente usa, né, que é a ideia assim do quem sabe que não tem que, mas quem não sabe que tem que. Entenderam? Vocês não entenderam? Então, quem sabe o que não tem que, mas quem não sabe o que tem que. Esse é o, vamos pensar aqui, né, a expressão matemática. Quem sabe o que tem que fazer, não tem que fazer outra coisa. Agora, quem não sabe o que tem que fazer, aí ele tem que fazer um monte de coisa. É sempre assim. É por isso que a gente está falando aqui, a obediência é uma questão matemática. A vontade de Deus sempre termina assim, obedeça, né? Essa é a lógica. Então, quem sabe que é amado, que é aceito, que é aprovado por Deus, não precisa da validação e da aprovação de mais ninguém. Esse é o raciocínio. Quem sabe que é aprovado por Deus, não tem que fazer algo para agradar ninguém. E é aqui que às vezes o erro acontece, aqui que os deslizes acontecem, porque nós queremos muito a aprovação, não é verdade? E às vezes é difícil mesmo, Saul de fato está meio numa situação difícil, porque cadê Samuel? A gente precisa fazer o holocausto aqui, a gente precisa dar resposta de Deus, eu preciso logo que meu reino seja confirmado aqui, a gente tem que seguir, então cadê o Samuel? Ele falou 7 dias, e ele já deu o 7º dia, ele não está aqui. E aí o povo está começando a ficar desagradado, e se o povo ficar desagradado, eles não vão, vai reverberar em mim isso. Então, para agradar o povo, ele decidiu desagradar a Deus. Lembre-se, uma lição importante aqui sobre isso, é que nós somos afetados por tudo aquilo que a gente entrega o nosso afeto. Tudo aquilo que a gente entrega o afeto, nos afeta, de certa forma. Se a gente entrega o nosso afeto em troca de agradar alguém, isso vai controlar a nossa vida. É por isso que a gente vê esses ciclos assim, né? A quem eu busco agradar, eu entrego o meu afeto. Mas só que junto com entregar o afeto,
você também concede o poder para ser controlado por isso que você entrega o seu afeto. E aí você passa a ser controlado em troca de aprovação. Então é um ciclo que se retroalimenta de maneira equivocada. Então, para ser agradado, eu entrego o meu afeto. E quando eu entrego o meu afeto, eu recebo a validação e a aprovação. E quando isso está divorciado da vontade de Deus, não tem como dar certo. A gente entra num ciclo pecaminoso, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos depender de Deus, e não da aprovação dos homens, né? A busca por aprovação é o princípio do fim. Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala: por acaso eu estou aqui para agradar aos homens e não a Deus? Mas se eu estiver aqui com o objetivo de agradar os homens, eu já não posso ser chamado servo de Deus. E é lógico que a gente está falando aqui de coisas, né, esses princípios da vida. Coisas que a gente sabe que Deus pediu para a gente esperar, mas para agradar outras pessoas, às vezes a gente não espera. E mais do que isso, tem um segundo erro aqui embutido nesse texto, que é o erro da precipitação. Porque, pensa aqui na cena, né? Saul tá esperando Samuel, é o último dia, as últimas horas, os últimos minutos, né? Os 45 do segundo tempo, cadê Samuel? Não veio fazer a oferenda, o holocausto. E aí o que Saul faz? Deixa que eu mesmo faço. E aí ele pega lá os pauzinhos, vai lá, né? Quando ele oferece o holocausto, ele olha para trás, quem está parado atrás dele? Samuel. E aí a fala de Samuel: o que você fez? Tipo assim, cara, você estragou tudo, você bagunçou agora a sua vida. Decisões impensadas, sem reflexão, sem oração, sem paciência, sem espera, isso é precipitação. Se você quer caminhar e terminar bem, lembre-se disso: a precipitação conduz ao precipício. Toda vez que a gente se precipita, toda vez que a gente tenta queimar etapas, se precipitando, a gente colhe os frutos amargos. Então, o conselho é o seguinte: não tome decisões precipitadas, não tome decisões sob pressão, não tome decisões sob coação. Essa estrada sempre termina em decepção. Meu conselho para você, diante de uma decisão importante que você tem que tomar: ore, obedeça, faça o que Deus te mandou fazer. Daí você fala assim: e se Deus ainda não falou? Espera. O terceiro erro de Saul, para a gente encerrar, está ali no capítulo 15, dos versículos 9 ao 12. Capítulo 15, 9 ao 12, diz assim: e Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Esse é um erro assim gravíssimo, indica alguém que foi para ladeira abaixo. Então a gente tem o erro dele de buscar aprovação, agradar pessoas. A gente tem o erro dele da precipitação, tomar decisões precipitadas, mas agora a gente tem um erro da arrogância. Saul se torna uma pessoa arrogante. Ele começa a se achar, ele começa a afrontar a Deus. Porque no texto que a gente leu, a gente tem aqui o rei, nessa guerra aqui, a ordem de Deus era que eles invadissem e destruíssem todo mundo, matassem todo mundo.
Era para eles matar todas as pessoas, era para matar o rei, inclusive o rei Agag, e era para matar os animais, tudo, não era para deixar nada. Porque era Deus se vingando por meio de Israel, daquela nação. Só que quando eles chegam lá, eles vencem a batalha, o que começa a acontecer? Saul começa a ver e fala assim, rapaz, olha que boi gordo, né? Não vou matar esse aqui não. Ó, esse aqui eu gostei também. Não, esses aqui também não vão matar não. Vamos deixar, inclusive deixaram até o rei Agag. Ele poupou a vida dele. E aí o Deus se arrepende e fala com Samuel e fala, olha, esse homem não deveria, me arrependo, é um cara arrogante, está se achando. Está achando que agora ele é o rei, ele decide, inclusive ele me afronta. Porque é isso que a arrogância faz. Arrogância não se trata de meros deslizes, não se trata de pecados isolados. A arrogância é a pretensão de controlar e dirigir a vida a despeito de Deus. Uma das marcas, né, de um arrogante é que entre obedecer, agradar a Deus e agradar a si mesmo, ele sempre vai optar em priorizar-se. Como é que eu sei se eu sou arrogante? Bom, quando você quer uma coisa, mas Deus quer outra, quem que você geralmente agrada? E aí, Saul se torna esse desobediente contumaz aqui, né? Ele se torna arrogante, soberbo, era para ele matar, né, todos os amalequitas, e ele poupa aquilo que agradou a ele. Não, isso me agradou, eu poupo, né, diferente daquilo que Deus tinha falado. Ele se torna alguém ensimesmado, né? E a pergunta, né, que a gente faz aqui de reflexão é: o que agrada a você? O que te traz satisfação? Isso que agrada a você te faz desobedecer e desonrar a Deus? Que se de alguma forma a resposta for sim, não, eu estou num caminho que eu busco, me priorizo. Eu quero me agradar. Eu quero me satisfazer, só que a satisfação que eu tenho em certas coisas que eu faço, custa a obediência a Deus. Traz desonra a Deus. Se a resposta for pendendo para um sim, abandona isso, né? Você não vai acabar bem. E o buraco vai ficando mais fundo, porque Saul aqui, né, o texto menciona que essa inclinação dele a uma desobediência, né, evidencia a sua arrogância de achar que ele é um fim em si mesmo, que a aprovação vem de si mesmo, a ponto de ele fazer, sabe o quê? Saul está orando por ele, a gente leu aqui no texto, então imagina, Saul está intercedendo, está orando, está triste, e vai procurar ele para conversar com ele. E quando ele encontra o Saul, o que Saul está fazendo? O texto fala que ele está erigindo um monumento em sua própria honra. Erigindo um monumento para si mesmo, né? A arrogância fez Saul pensar que era o Senhor da própria história e não de que ele era uma peça na história do Senhor. Esse é o grande erro, né, da arrogância. Não é como Deus pode se encaixar na minha vida, mas como a minha vida se encaixa nos planos de Deus. Não é achar que você é o Senhor da sua vida, mas é entender que você faz parte de um plano e da história do Senhor. E o ditado popular, né, diz que quanto mais alto, maior o tombo, né? Quanto mais alto sobe, maior o tombo. Aqui acontece isso, biblicamente falando, quanto maior a altivez, maior a queda. Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E eu encerrei aqui numa sentença que eu achei importante para definir esse ponto aqui de Saul, né? Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Esse é o desfecho de Saul.
O versículo 22 e 23 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que final triste. Que final triste. E aqui ainda nem é o fim, né? Porque o fim termina com Saul se lançando sobre a sua própria espada, depois de consultar, inclusive, né, uma médium. A vida dele, né, foi entrando nesse ciclo de perdição, muito por conta desses erros. Agradar outras pessoas, se precipitar e, né, aderir a esse estilo de vida arrogante. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Eu gostaria de deixar aqui para a nossa aplicação, sobre isso que a gente falou, alguns pontos aqui para você tomar nota. Se você quer começar bem, quer caminhar bem, quer terminar bem, esse texto nos ensina algumas coisas. Primeiro, certifique-se da sua vocação. Isso é um jeito de começar bem. O que Deus espera de você? O que Deus já falou e que você ainda não está fazendo? Você foi chamado para fazer o quê? Certifique-se da sua vocação. Qual é a sua função? Qual é o seu papel no reino de Deus? Qual é a sua função? Qual é o seu papel no seu ambiente de trabalho? Qual é a sua função? Qual é o seu papel no seio familiar? Qual é a sua função, o seu papel na comunidade cristã? Qual é a sua vocação? O que Deus te chamou para fazer? Certifique-se da sua vocação. Se torne surdo para a voz dos opositores. Quer começar bem, quer caminhar bem, quer terminar bem? Selecione quem você vai ouvir. Se torne surdo, né, para a voz daqueles que se opõem, se você ouviu Deus falar com você. Busque aprovação e validação em Deus, não nas pessoas, não em coisas. Se você precisa de validação, busque isso em Deus. A gente leu o texto de Romanos capítulo 8 aqui, que é maravilhoso. E fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Se você acreditar nisso, você não vai buscar a validação emocional, espiritual em outro lugar. Porque em Deus você já tem o que você precisa. Não tome decisões precipitadas. Proteja seu coração da arrogância. Decida caminhar com Cristo. Pois somente assim, neste ano de 2024, você fazendo isso, né, você vai certamente começar bem, caminhar bem e terminar bem. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos por sua palavra, pelos ensinamentos preciosos. E nós sabemos, Deus, que na história do Senhor, aqueles que caminham com o Senhor, nós que estamos em Cristo, nós temos a garantia de um final feliz. E a grande questão para nós é como nós estamos caminhando aqui neste processo. Talvez alguns de nós não iniciou esse ano de maneira adequada, talvez iniciou esse ano aquém daquilo que havia proposto, talvez havia proposto caminhar mais de perto com o Senhor, melhorar a vida devocional, melhorar os relacionamentos interpessoais, e talvez isso não foi possível ainda. Mas nós colocamos, Deus, nossa vida diante do Senhor, porque é o Senhor que guia a nossa história. O Senhor, como o texto nos ensina, é aquele que muda o nosso coração, é aquele que nos faz perceber as coisas, é aquele que nos orienta por meio do Espírito sobre o que nós devemos fazer, ó Deus. E que neste ano nós tenhamos essa postura, Deus, de caminhar com o Senhor, de ouvir o Senhor, de buscar a validação para a nossa vida no Senhor, de buscar o nosso propósito no Senhor, de ouvir a sua voz. Ajuda-nos, Deus, a fazer isso. Ajuda-nos a sermos bem-sucedidos. Aprender, ó Deus, com os acertos de Saul, mas também aprender com os erros dele,
ó Deus, para que a gente não repita e não colha essas consequências nocivas. Ajuda-nos, fortalece-nos, Deus, nos mantém perseverantes neste caminho. Que essas resoluções que acabamos de definir aqui sejam adotadas e que o Senhor nos dê a graça, a força de lembrar deles e seguir, ó Deus, durante este ano e durante os ciclos da nossa vida. Abençoe sua igreja, abençoe seu povo, em nome de Jesus. Amém.